A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Prazer em estar convosco nessa oportunidade. Eu quero tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Jesus disse em João 15:5, a parte C do versículo: sem mim nada podereis fazer. A unção é dele, a glória também é dele, o louvor é para ele. A igreja que está presente pertence a ele. A palavra que eu vou pregar agora é inspirada por ele. E o pregador que vai pregar é dele e está na mão dele. Tudo aqui pertence a ele, a Jesus Cristo. Somente a Jesus sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Santo Espírito. E preciso que o Espírito Santo me ajude por mais uma vez a pregar a sua palavra aqui esta noite. Que alegria retornar a De Chama Viva, estar mais uma vez com o nosso amigo, o homem de Deus, pastor Célio. Deus seja louvado pela vida deste grande homem de Deus. Um homem, como eu disse a ele no carro, é impossível convivermos com ele, andarmos com ele e não ver Jesus na sua vida. Deus continue abençoando a sua vida. O Senhor tem o coração de Jesus. Deus abençoe pastor Célio. De igual modo, esta mulher de Deus, grande serva do Senhor, pastora Michele Daltauer. Deus continue abençoando a vida desta mulher de Deus, que além de pastora, pregadora, profeta na mão do Senhor. E é impossível a gente não sentir Deus através da vida da pastora Michele. Deus seja louvado pela vida desta grande mulher de Deus. A todos que se fazem presente, aos homens de Deus do altar, Deus continue abençoando a vida de todos aqueles que estão aqui, que estão à nave da igreja. Minha esposa já está descendo e é uma alegria poder estar aqui. Quantos querem ouvir a palavra de Jesus? Abra comigo a sua Bíblia, livro de Êxodo. Capítulo 17. Versículo de número 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela.
E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E você diz amém. Tome seus assentos. Repita comigo: batalha invisível que decide o visível. Mais uma vez, batalhas invisíveis que decidem o visível. Queridos, Israel até este momento já havia experimentado muitos milagres. Deus já havia tirado com mão forte Israel das mãos de Faraó. Observe que este povo que está na mão de Faraó ou dos faraós, porque Faraó não é um nome, é um título, como Ramsés I, Ramsés II, que eram reis do Egito e carregavam por si só, ao assumir o trono, o título de Faraó do Egito. Passaram-se mais de 400 anos, mas a última geração das 4, a Bíblia diz que, lá no capítulo 3 do Êxodo, quando Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro, diz-nos a Bíblia que o Senhor fala com Moisés a partir daquela sarça que está ardente. Moisés estava habituado a ver uma sarça pegar fogo e se consumir. Mas naquele dia, Deus troca um dia natural de Moisés e transforma aquele dia num dia sobrenatural. Aquilo que Moisés via todos os dias com naturalidade. Por que era natural, pastor? Porque como o calor do deserto era muito intenso e a sarça por si só era inflamável, então era normal o sol bater com ímpeto na sarça, a sarça pegar fogo e se autoconsumir. Todas as vezes que Moisés olhava para a sarça, ele via a sarça pegar fogo e se consumir. Mas Deus pega um dia normal, e Ele tem esse poder de transformar um dia normal, que nós estamos habituados a ver, pegar esse dia e transformar aquilo que nós achamos normal em um momento sobrenatural. Observe que o normal, ele sempre vai se tornar sobrenatural. É quando Deus está sobre aquilo que é natural. Tudo aquilo que é natural e Deus entra por cima, Deus vem acoplando sobre, vai se tornar sobrenatural. É Deus agindo de forma sobrenatural. Moisés vê aquilo e a Bíblia diz que ele fica impressionado. Ele começa a olhar para aquela sarça, e de dentro da sarça, Deus fala e diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Moisés se aproxima, e a Bíblia diz que o Senhor olha para Moisés e disse: eu desci, porque eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Olha que coisa interessante. Não era Faraó que tinha poder de prender Israel no Egito. Era Israel que não havia tido a capacidade de se arrepender. A primeira geração de 100 anos não se arrepende, lá fica e lá morre. A segunda geração de 100 anos,
lá permaneceu e lá morreu. Nasce outra geração a partir daquela geração. A terceira geração lá cresce e também morre. Mas a quarta geração, a Bíblia diz que elas não vão aturar, não vai mais desejar permanecer ali. Até que Israel clama de dentro do Egito. E o Senhor abriu a boca e disse: eu desci para livrar o meu povo e eu vou tirar meu povo de lá. Então aprenda, nunca diga para Deus que você não consegue ser liberto das drogas. Nunca diga para Deus que você está tão preso que você não consegue mais sair. Nunca diga para Deus: Deus sabe que eu não tenho forças para sair. O problema não é a cocaína que lhe prende. O problema aqui não é a prostituição que te prende. Não é a bebida que te prende. Não é o diabo que lhe prende. Não é o pecado que lhe prende em si. O que prende você aonde você está não é o que está te segurando. É de fato a sua falta de arrependimento. Porque uma vez que você se arrepende, nada mais te segura. O lugar não te segura, o diabo não te segura, o pecado não te segura, as artimanhas de Satanás não conseguem te segurar. É só você se arrepender que nada mais segura você. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele vai sair de casa. Ele sai de casa, ele abandona a presença do pai, ele sai da presença do pai, e a Bíblia diz que ele sai com tudo que o pai lhe dá. Diz-nos a Bíblia que ele, enquanto ele tem tudo, ele tem todos ao lado dele. Depois que ele perde tudo, ele também perde todos aos que estão ao seu redor. Porque isso é um maior retrato do mundo nos dias atuais. As pessoas se chegam até você sem saber quem de fato você é, mas por aquilo que você tem a oferecer, elas se aproximam a um nível de pessoas que estarão próximas de você por aquilo que você tem. O dia que você deixa de ter, você também vai deixar de ser importantes para ela. A Bíblia diz que os filhos pródigos saem dali e vai ter fome, ele vai ter uma grande fome naquela cidade, e ele pergunta a algum dos fazendeiros: deixa eu trabalhar em alguma das suas fazendas. E ele norteia aquele filho pródigo e dá um norte para ele, e mostra onde ele tem que trabalhar. Sabe aonde ele vai trabalhar? Numa fazenda de porcos. E a mesma comida que os porcos comiam, ele deseja comer. Olha para cá, ele não come, ele deseja. Foi justamente no lugar que ele estava que ele vai refletir a vida que ele está levando. Olha quem eu era, olha quem eu me tornei, olha o que eu tinha, olha o que eu tenho, olha onde eu vivia, olha onde eu estou hoje. Porque o pecado é justamente assim. Se ele é um filho que tem tudo, e a partir de tendo tudo ele deseja sair da presença do pai, olha para cá. Para aquele homem pedir a sua herança, ninguém pedia a herança do pai quando o pai estava vivo. Só poderia ter a herança naquela época se o pai morresse. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que eu quero a minha herança? Porque dentro de mim o Senhor morreu. Quando Deus morre dentro de alguém, o lugar não importa mais para ele. As pessoas não importam mais para ele. A Bíblia diz que ele vai sair da casa do pai e vai ficar sem nada. E ele deseja comer daquelas bolotas, até o ponto que o capítulo 15, verso 17 diz: e tendo ele caído em si, diz: voltarei para o meu pai. Observa que quando ele se arrepende, a comida não segura mais ele, o lugar não segura mais ele, as pessoas não seguram mais ele, ele simplesmente volta. Ele não volta da maneira que saiu, mas ele vai voltar para a casa do pai. Porque o arrependimento, ele tem o poder de quebrar todos os aguilhões que tentam prender você. O arrependimento, ele te tira automaticamente da mão do diabo. Quando você se arrepende, você rompe o casamento com o pecado. Quando você se arrepende, você anuncia o divórcio com aquilo que te prende. E a mão de Deus vai ao seu encontro, não tem como.
Olha para cá, não é o diabo, não é a obra de feitiçaria, não é a obra que fizeram contra você. É se você se arrepender e parar de dar legalidade, a mão do Todo-Poderoso vai ao seu encontro. A mão dele vai lá e você verá o nome dele ser glorificado na sua vida. Olha para cá, a Bíblia diz que é justamente o que vai acontecer agora. Deus vai tirar Israel da mão de Faraó. 400 anos se passam e Deus vai tirar a nação da mão de Faraó. Sabe para onde Deus vai levar a nação? Deus não manda a nação ir pelo meio da cidade. Deus manda 2 milhões de pessoas irem para o meio do deserto. Porque olha para cá, no Egito eles eram escravos e dependiam de Faraó para comer. No deserto eles eram livres e dependia da providência de Deus para sobreviver. Mas quem manda eles ir para o deserto é Deus. Quem comissiona Moisés para ir à frente daquele povo também é Deus. Olha para cá, aquele povo vai ver milagres extraordinários. Eles vão ver milagres poderosos na mão de Deus. Daqui a pouco o povo vai começar a pedir a Deus: o Senhor me trouxe para cá, Moisés, nós estamos no deserto, mas nós não temos o que comer, nós não temos o que beber, e o que será de nós? A Bíblia diz que todas as vezes que Moisés clamava ao Senhor, Deus então enviava comida. Olha para mim para ver se tu dá glória. O povo sentia fome, Deus dizia: pode não ter carne, pode não ter açougue no deserto, mas tem um Deus que consegue enviar carne. Pode não ter padaria no deserto, mas tem um Deus que pode enviar pão para esse povo comer. Esse povo não vai ficar sem água durante nenhum dia. Este povo não vai ficar sem se alimentar sem nenhum dia. Esse povo não vai ficar sem tomar café da manhã em um dia sequer. Eu vou alimentar eles de dia, eu vou alimentar eles à tarde e eu vou alimentar eles à noite. Esse povo não vai sentir o calor escaldante do deserto, porque eu vou mandar a nuvem de dia para proteger esse povo do sol quente, e eu vou mandar a coluna de fogo à noite para não permitir que esse povo congele no deserto, porque de dia é escaldante e à noite a temperatura é abaixo de zero. Eu vou guardar esse povo. Então olha para cá, só um pouquinho melhor tá meu retorno aqui. Deus está guardando esse povo, um pouquinho do grave. Deus está guardando esse povo. Deus está provendo este povo. O Senhor consegue levar esse povo um pouco mais adiante. Daqui a pouco o mesmo povo que o prendia o começa a perseguir. Sabe por quê? Foi o próprio Deus que falou pela boca de Moisés: o Egito vai tornar a perseguir vocês, mas eu mesmo garanto que esse povo que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês tornarão a ver. Não, você não pegou. Existem lutas que você vai enfrentar na vida, mas existe algumas que Deus está mandando eu dizer para alguém. Vai ter umas que eu vou dar um basta e você nunca mais vai vivê-la. Vai ter coisas que eu vou cessar na sua vida, que nunca mais estarão diante dos seus olhos. Vai ter coisas que eu vou fazer na sua vida que você nunca mais vai experimentar. Vai ter demônios que vinham contra você, que eu vou dar ordem para eles nunca mais chegarem. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou aquele demônio que jogava aquele menino ora na água, ora no fogo, Jesus chegou para ele e disse: Satanás, eu te dou uma ordem, sai dele, para nunca mais voltar nesse corpo. E ele nunca mais voltou. Tem coisas que você vai experimentar uma última vez, porque Deus está dizendo: o que você sentiu hoje, nunca mais tu tornará a sentir. O que você viu hoje, nunca mais você tornará a ver. O que fizeram hoje, nunca mais tornarão a fazer. Olha para mim para ver se tu dá glória.
Tudo que fizeram com Jesus antes da ressurreição, nunca mais fizeram com ele depois da ressurreição. Até Jesus experimentou algumas coisas uma única vez e nunca mais tornou a experimentar de novo. Você não pegou. Tem coisas que você vai experimentar na vida para te aprimorar. Tem coisas que você vai experimentar na vida para deixar você melhor. Tem coisas que você vai experimentar na vida para deixar você mais forte. Aleluia! Olha para cá, aquele povo, eles haviam experimentado o mar se abrir. Deus havia aberto o mar, obrigado. Deus havia aberto o mar com Moisés. Deus já tinha tirado água da rocha. Deus já havia mandado cordonizas. E olha para cá, mesmo depois de verem tudo, sabe o que esse povo fala para Deus? Capítulo de número 7, capítulo de número 17, versículo de número 6. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu as ferirás, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante de todos os olhos dos anciões de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O povo já tinha visto o mar vermelho se abrir, já tinham comido maná que venha do céu e cordonizas, e o povo ainda está perguntando se Deus estava no meio dele ou não. Tem gente que precisa, Deus está provando para ele toda hora. Será que tu está comigo? Olha para cá, eu não preciso sentir Deus para saber que Ele está comigo. A Bíblia já valida que Deus estará comigo. Até porque Deus, quando me salvou, Ele não veio me visitar, Ele veio morar em mim. Não, você não pegou. Ele não só está conosco, Ele habita em nós. Não sabeis vocês que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Jesus abriu a boca em Mateus 28, 18. Ele abriu a boca e disse: é-me dado agora todo o poder no céu e também na terra. Aleluia! Ide por todo o mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo eles ser os meus discípulos, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Eu já estou sentindo a presença de Jesus aqui. Olha para cá, a Bíblia diz que Jesus está conosco. Existem pessoas que acham que Deus tem que provar para ela o tempo todo que o Senhor está com ela. Olha para cá. Se milagre fosse condicional para ser salvo, aquele povo de Israel estava todo ele salvo. Viu milagres, mas eram incrédulos. Será que está Deus no meio de nós ou não? Olha para cá. Sabe o que está acontecendo agora? O povo bebe água da rocha em Meribá. O povo agora está em Refidim. Repita comigo, Refidim. Olha para cá, ele sai daqui de Meribá, vai para Refidim, andando pelo deserto. Diga, pelo deserto. Agora esse povo que está vendo o milagre caminhando, ele está cansado, porque andar no deserto cansa. O povo está o quê? Aí vai aparecer no momento de cansaço, vai aparecer um inimigo chamado Amaleque. Repita comigo, Amaleque. Mais uma vez, Amaleque. Amaleque vai se apresentar, rei dos amalequitas. E a Bíblia diz que ele era covarde. Ele nunca enfrentava um povo que estava fisicamente bem. Ele sempre gostava de destruir os que estavam fisicamente mal.
cansados, esgotados, e sempre gostava de abater aqueles que eram o último das fileiras. Pegava o povo na covardia. E Amaleque agora sabe que Israel está cansado, porque o deserto cansa. Diga, o deserto cansa. Olha para mim. Sabe por que no deserto cansa? Porque na terra prometida você tem abundância. No deserto você tem que depender da provisão constante. Você precisa ver o milagre quase que todos os dias. Para você sobreviver é uma intervenção direta. Olha para cá, a terra prometida. É Deus dizendo aí, agora tem tudo. Aqui está a prova da minha fidelidade para você. Aqui você vai ter de dia, você vai ter de noite, você vai ter de janeiro a janeiro. Você vai ter a minha provisão. Deixa daquele jeitinho. Você vai ter a minha provisão. Mas no deserto, olha para cá, vocês teriam a minha abundância na terra prometida. Mas no deserto você depende dioturnamente de Deus para comer. E olha para cá, cansa, porque no deserto você não tem outro lugar para olhar a não ser para o Deus que guarda você, que protege você, que livra você. Oh glória, é toda hora alguém tentando te matar. Tem as pestes do deserto, tem as serpentes do deserto, tem os inimigos do deserto. Você vive sob constante pressão e você precisa para que Deus te guarde. O deserto cansa, a batalha cansa, o inimigo nos ataca. Israel está cansado, diga cansado. Mas quando Moisés percebe que Amaleque está vindo para combater um povo que está cansado, ele olha para Josué e diz: Josué, escolhe pois homens e vai à batalha contra Amaleque, porque enquanto você vai... Vê se tu dá glória. Enquanto tu vai descer para o vale para lutar com ele, eu vou subir o monte para orar a Deus. Oh glória. Não, você não pegou. Você vai descer para o vale para lutar com a espada, e eu vou subir para o monte para orar e lutar na oração. Aleluia. Oh glória, você vai lutar com Amaleque e eu vou guerrear orando a Deus para vencer essa batalha no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. Nós vamos vencer na oração. Olha para cá para ver se tu dá glória. Enquanto você vai para a guerra com ele, eu vou te cobrir na oração. Você vai para a guerra, mas eu vou estar orando por você. Você vai para a batalha, mas eu estarei orando por você. Eu estarei entregando a tua vida na mão do Todo-Poderoso. Deixa daquele jeitinho para eu ficar leve para pregar. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Cadê você que está sentindo essa graça de Jesus aqui? Aleluia, 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 aleluia. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Oh glória, aleluia. Moisés vai para cima do monte. Há uma batalha que está acontecendo no vale, mas ela não vai ser decidida no vale, ela vai ser decidida no monte. Se tu não pegar, eu vou parar agora. Olha para mim, observe que tem alguém lá embaixo fazendo esforço. Diga esforço, diga esforço. Olha para cá e eu descobri que o mundo espiritual não reage a esforço. O mundo espiritual reage-se a posicionamento. Aleluia. Não adianta se esforçar se você não se posicionar. Não adianta sair 5 horas da manhã de casa
mas você está se esforçando, mas não se posiciona diante de Deus. Tem que se posicionar para que batalhas possam ser vencidas. É por isso que você diz: está fazendo, eu estou fazendo tudo certo, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, mas nada funciona na minha vida, nada dá certo na minha vida. Deus está dizendo: não é só esforço, é posicionamento diante da minha presença. Aleluia. Varão, eu estou sentindo Jesus aqui. Oh glória, é se posicionar. Lembra de Josué no capítulo de número 3: santifiquemos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Ou seja, se posiciona, faz a tua parte, e depois você verá Deus agir de maneira poderosa. Estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória? Me dá retorno aqui, profeta. Retorno. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Aleluia. Repita comigo: Amaleque. Só um pouco mais. Amaleque não é apenas um inimigo, é um sistema espiritual. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 25, 17 a 18. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os fracos que iam atrás de ti estavam cansados e fadigados, e não temeu a Deus. Ei. Os ataques de Amaleque, por isso que eu digo que não é apenas um inimigo, é um sistema humano. Amaleque só atacava quem estava fadigado. Amaleque só atacava quem estava cansado. Amaleque só atacava quem estava querendo parar no caminho. Ele não atacava quem estava forte. Você não pegou, né? Há um sistema no mundo espiritual que fica à tua espreita. O dia que tu parar de orar, eu te ataco. O dia que eu sentir que tu está fraco, eu te ataco. O dia que eu sentir que você quer parar, eu vou te atacar. Eita, você não pegou. Só que naquele momento tinha um monte de gente fraca, mas tinha um líder que ainda era forte. E o nome desse líder era Moisés. Você não pegou, por isso não deu glória. Oh glória, tem um povo fraco que vai ser atacado, diga atacado. Mas tem um líder forte que está pedindo a Deus que possa guardar aquele povo que está fraco e livrar ele das mãos de Amaleque. Você não pegou, por isso não deu glória. Quando você estava forte, você orava por alguém. Quando você estava forte, você pregava cheio do Espírito Santo e dizia: Satanás embaixo dos meus pés, em nome de Jesus. Quando você estava forte, você levantava as mãos e os demônios caíam. Mas talvez você enfraqueceu, talvez você não está mais forte como antes, mas aí mesmo fraco, mesmo quase desfalecendo, porque Satanás não acaba com a sua vida agora que você está fraco, porque tem alguém que ainda ora pela sua vida, tem alguém que ainda clama pela sua vida. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmãos. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Aleluia, aleluia, oh glória. Amaleque tem espírito, tem ataques espirituais estratégicos.
Tem ciclos de opressão, guerras que tentam te parar no meio da jornada. Olha para cá. Ele não luta para tentar te ferir, ele luta para tentar te matar. Vou falar, hein? O diabo não se importa com quem você foi, ele teme o que você está se tornando agora. Oh, glória! Vou falar da glória só se tu pegar. É o que você está se tornando agora. A Bíblia diz que ele está em cima do monte e Josué está lá embaixo lutando, e Moisés está lutando em oração com Deus. Dá vitória ao teu povo. Ó Deus, não deixa o inimigo prevalecer contra Josué. Agora dá glória para ver se tu pega. Isso aqui é entender o projeto do reino. Sabe quem era o líder? O líder é Moisés. Moisés que é o líder, Moisés é o cabeça. Mas naquele momento o líder não aparece. O líder não aparece diante dos homens. O líder está de joelho diante de Deus, dizendo: não importa quem vai vencer a guerra, se é eu ou se é Josué, o importante é o teu nome ser glorificado no final. Oh glória, oh glória. Tem gente que se o nome dele não aparecer, ele fica nervoso, ela quer sair da igreja. Mas quando você entende o propósito é maior do que a vaidade pessoal, o propósito é maior do que o meu ego pessoal. É no final o nome do Senhor ser glorificado. Aleluia, aleluia. Repita comigo: guerra no vale é o reflexo da posição de Moisés no monte. Olha o que diz o texto, Êxodo capítulo 17, verso 9. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué conforme Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Porém Moisés, Arão e subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Porém Moisés, Arão e o grande contexto aqui é que a vitória não estava na intensidade da luta, mas na constância da conexão entre Moisés e Deus. Não, você não pegou. Aquelas mãos levantadas falavam: só levanta as mãos para o alto quem está rendido. Só levanta as mãos para o alto quem está na dependência. Eu me rendo diante de ti. Eu me rendo diante da tua presença. Oh glória. Se tu não der glória, eu vou parar agora. É impossível Deus não agir diante de um homem que está rendido diante da sua presença. Nós dependemos de ti. É como se Moisés estivesse dizendo: a nossa vitória não depende da espada de Josué, a nossa vitória depende da tua intervenção. Se tu intervir, a gente vence. Se o Senhor não intervir, sairemos derrotados desta guerra. Estamos rendidos, oh glória, diante da sua presença. Estamos na dependência da tua total autoridade. Aleluia, aleluia.
Eu vou falar, se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. O homem mais importante da guerra não era Josué. O homem mais importante daquela guerra não era o homem que aparecia na guerra. Era o homem que estava em cima do monte, escondido, sem ninguém ver, clamando, pedindo a Deus para que intervisse naquela luta. Aleluia, aleluia. Eu vou falar, a glória é só se tu pegar. Satanás não teme daquilo que ele vê em você, ele teme aquilo que não aparece diante dos homens. É o que está dentro de você, é o que sustenta você, que preocupa Satanás. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, profeta? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O céu só se move quando a terra se posiciona. Aleluia. Olha para mim. Você tem que entender que tipo de guerra você vai lutar. Porque nem toda guerra ela é vencida primeiro no físico. Se o diabo entrar naquilo que você faz, aquilo que você é mestre em fazer, o que era para fazer com uma semana, você só vai fazer com um ano. Vai quebrar, vai embargar, vai chover, vai ter problemas na natureza, o dono vai ficar doente, você vai se machucar, as pessoas que trabalham com você vai ter problemas. Aí você tem que entender que guerra você vai lutar. Quando você vê que o natural não está andando, está na hora de você sair diante dos homens e ir para diante de Deus. Oh, glória. Estou todo arrepiado. Sabe aonde o diabo queria matar Pedro? No local que ele mais conhecia, no mar da Galileia. Aquela tempestade veio. Eu já fui em Israel, o Monte Hebron, irmãos, o ano inteiro o pico do Hermon é congelado. Você entender que os ventos são normais ali entre o mar da Galileia, porque é cercado de montanhas, é normal, mas aquelas ondas não é normal, porque não pode ter onda no lugar onde é apenas um lago. Aquilo ali não é um mar, é apenas um lago de 22 quilômetros de comprimento por 22 de largura. É um lago de água parada. Então como que um lago de água parada pode ter grandes ondas? Não, trovão, foi a força do vento, não, é o pico do Hermon que descongelou. Satanás tocou lá em cima, e quando aquela geleira desceu sobre aquelas águas, causou o efeito de tsunami. Quando deu o efeito rebote naquelas águas, sabe aonde Pedro iria morrer? No local que ele mais conhecia. Quantas tempestades ele já não tinha passado no mar da Galileia. Só que as tempestades que Pedro enfrentava eram naturais, mas daquela tempestade Satanás havia colocado a mão. E local que Satanás coloca a mão, o remo não é suficiente para sair, o leme não é suficiente para sair. Só que Pedro, ele vai entender que as suas possibilidades humanas, o seu conhecimento de navegação humano são esgotados. Quando ele percebe que ele vai morrer, ele vai descer na parte de baixo do barco e vai dizer: Jesus, acorda! Porque se o Senhor não intervir, nós iremos perecer agora. O grandão da Galileia levantou e disse: mar, a ti eu te digo, aquieta-te. Vento, a ti eu te digo, cessa. Tem ventos que você passa sem Jesus.
Tem tempestades que você sai delas sem Jesus, porque o seu conhecimento é capaz de te tirar de lá. Mas existem outras que o diabo coloca a mão. Se é uma artimanha, é o diabo tentando matar você naquilo que você mais conhece. Porque naquilo que eu mais conheço depende mais de mim do que qualquer outra pessoa. E quando você está numa guerra que o diabo coloca a mão, e você entende que só depende de você, é aí que tu pode morrer. Mas quando Pedro percebeu que estava morrendo, ele foi lá embaixo e chamou o grandão da Galileia e disse: socorre-nos. Eita glória. Olha para o teu irmão e diga assim: enquanto ele estava em pé no barco, Jesus estava deitado. Mas a hora que ele desceu para chamar Jesus, Jesus se levantou. Enquanto você estiver de pé nesse barco, confiando no seu conhecimento, Jesus vai continuar sentado no trono. Mas a hora que você vê que não dá mais, e dobrar os joelhos, se humilhar em oração, Ele vai levantar do trono e vai dizer: segura na minha mão, agora é eu e você. Varão, eu vou voar aqui hoje. Agora é eu e você. Agora vai acalmar. Camaia, derremaia. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aquele que derruba a muralha, estéril faz mães de filho. Mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá homens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape em livramento. Ei, olha para mim. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Moisés está lá em cima. Olha para cá. Moisés está em cima do monte. E quando ele está em cima do monte, as suas mãos estão erguidas. Sabe quem está olhando ele? Apenas U e Arão. Quando as suas mãos se erguem, Josué prevalecia na guerra. Quando as mãos de Moisés cansavam, o inimigo prevalecia contra Josué. Olha para mim. Porque o e Arão vão ter que segurar a mão dele. Será que Josué estava perdendo a guerra por falta de unção de Moisés? Não era falta de unção, era falta de sustentação. Eu vou falar. O diabo sabe que tu tem graça. O diabo sabe que tu tem unção, mas ele vai vir para cima de você e ele está testando você até quando você vai resistir. Eita glória. Olha para o teu irmão, diga assim: o sustento da tua continuação é o temor a Deus. Temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh glória. Você não pegou, por isso não deu glória. Aleluia. Isso é ter amigo de verdade. Aleluia. Olha pra cá, não era falta de oração. Repita, não era falta de oração, era falta de mãos erguidas. Ei, olha pra mim. Um homem que tem Deus na vida, não é apenas a boca dele que tem poder. Seu andar tem poder, sua mão tem poder, seus passos têm poder.
A Bíblia diz que só a sombra de Pedro, se passasse alguém por ela, seria curado na hora. Paulo pegou seus lençóis, orou os lençóis, os seus lenços, e mandava passar nos enfermos, e os enfermos eram curados na hora. Ou seja, tudo que você tem, até a roupa que você veste, se você está cheio da presença de Deus, a tua roupa também tem unção de Deus impregnada nela. Você pode abrir a boca para dar glória para Jesus de Nazaré, profeta. Rapaz, eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. 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 Ei, quando ele está vendo que Moisés está perdendo a guerra, Ur e Arão, a Bíblia diz que um vai segurar na mão direita e outro vai segurar na mão esquerda, e vão sustentar Moisés. Se tu não pegar isso aqui, Moisés, quando chamou Ur e Arão para subir o monte, ele sabia quem estava chamando. Você certamente tem um amigo do churrasco. Você certamente deve ter um amigo do futebol. Você deve ter um amigo que gosta de ir com você num jogo de futebol ou participar de um lazer na praia. Mas eu vou te falar, nenhum deles se compara ao amigo da oração. Oh, glória! Porque eu vou falar e dar glória se tu quiser. A diferença do amigo do lazer e do amigo da oração é que o amigo do lazer só está contigo nas horas boas da vida. O amigo da oração, quando o bicho pegar, quando o negócio apertar, eles vão dizer: segura aqui, eu vim aqui para segurar a tua mão, eu vim aqui para estar contigo. Se pegar para você, vai pegar para mim também. Essa guerra é sua, mas essa guerra é nossa também. Eu entrei contigo nessa guerra e só sai quando a gente sair vencedor dela. Varão, eu vou voar aqui hoje. Eu tô sentindo a presença. Eita glória! Segura na mão dessa pessoa e diga: vai chegar reforço. Fala: no meio dessa guerra vai chegar reforço para te ajudar. Profeta, melhora esse som para mim aqui, por favor, em nome de Jesus. Eu tô com muita dificuldade de pregar. Abre um pouquinho do som para mim, em nome de Jesus. Eu tô sentindo Jesus aqui. Abre um pouco mais, em nome de Jesus. Eu tô sentindo a presença de Jesus aqui, irmãos. Aleluia. Olha para cá, repita comigo: vitória visível é gerada no invisível. No capítulo de número 17, verso 13, o texto diz: então Josué desfez Amaleque ao fio da espada. Não pegou? Para Josué desfazer Amaleque ao fio da espada, Moisés desfez as obras do diabo através da oração. Eita glória! Você não pegou. Tem coisas no mundo visível que você só não vence porque tem uma força espiritual por detrás. Mas no meio dessa batalha haverá estratégias poderosas que Deus vai dar a você. Aleluia! Aleluia! Não pegou, por isso não deu glória. Antes de sair de casa para fazer qualquer coisa, vai para o monte da oração e começa a falar com Deus. Antes de sair de casa para fazer qualquer coisa, entrega teu dia na mão de Deus, porque Ele pode embaraçar tua vida da noite para o dia. Ele pode embaraçar você de uma hora para outra. Então, antes de sair de casa, arme-se. Antes de sair de casa, clama. Antes de sair de casa, ora. Oh glória! Quem é que está sentindo essa presença de Jesus aqui? Aleluia! Eu estou sentindo Jesus. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia! Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra o príncipe das trevas desses séculos, contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestes. 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aleluia. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não, você não pegou. Essas fortalezas não se destrói com dinheiro, não se destrói com telefonema, só se destrói no joelho. Não, você não pegou. Eita glória. Eu estou todo arrepiado para falar o que eu vou falar aqui agora. Olha para o teu irmão e diga assim: dobra teu joelho para clamar, porque Deus vai te dar armas poderosas que vão destruir fortalezas de Satanás. Oh glória, vai ser destruída na vida do teu marido, vai ser destruído na vida da sua esposa, vai ser destruída na vida dos seus filhos, vai ser destruída na vida da sua família, vai cair por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Se está falando, não está adiantando, está na hora de dobrar o joelho para falar com Deus. Oh glória, enquanto você tentar resolver na mentira, está dando legalidade para o diabo. Enquanto tentar resolver no documento falso, está dando legalidade para o diabo. Mas a hora que dobrar o joelho e resolver na oração, aí você está dando legalidade para Deus agir em teu favor. Aleluia, 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 aleluia. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eita glória. O inimigo de Josué foi dizimado ao fio da espada, mas não morreu ninguém que estava ao lado de Josué. Oh, glória! Você não pegou? Deus está mandando eu dizer: vai para a guerra, porque quem está te cobrindo vai fazer eu te guardar. Quem está clamando vai fazer eu te guardar. Você só não sangrou, você só não morreu, você só está vivo porque ainda tem joelhos que clamam a Deus pela sua vida. Oh glória! Não, se tu não pegar, vou soltar o microfone agora. Josué estava lá no meio da guerra, Moisés estava longe dele, mas mesmo longe clamava a Deus pela vida dele. Não pegou? Tem gente que não te abraça, tem gente que não está do teu lado, tem gente que não anda contigo, mas está de joelho dobrado dizendo: guarda ele, guarda ela, aonde ele estiver, protege e livra ele e ela. Varão, abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Estou sentindo Jesus aqui. Aleluia, aleluia. Ninguém padeceu, ninguém morreu ao lado de Josué, mas quem foi desfeita foram as obras do diabo, e a vitória foi ganha. Não, você não pegou. Olha para mim. Eu participei do Legendário. Eu queria conhecer a experiência. E não teve um dia no Legendário que eu não quis desistir. Mas é interessante. E eu era o líder do meu grupo da família. Eu me lembro que no primeiro dia que eu ia desistir, chegou um senhor perto de mim e falou assim: Pastor Trovão, eu sou pastor da Assembleia de Deus.
Eu tenho 65 anos, sou pastor presidente. Eu ia desistir, mas quando eu vi o Senhor aqui, falei, eu vou continuar. Ele não desistiu por causa de mim, e eu não desisti por causa dele. Agora, onde está o segredo? Todas as vezes que eu queria desistir, eu falava para o grupo assim, vamos orar, vamos clamar a Deus. E eu começava a orar e eu falava para o grupo, ora, ora. Nossa família era de 5. Cada grupo tinha uma família de 5, de 10. A nossa família era de 5. Quando nós acabávamos de orar, todos nós estávamos fortalecidos no físico. O nosso físico se revigorava na hora. Oh, glória! O nosso físico se revigorava na hora. E vinha uma força que só poderia ser de Deus. A gente conseguia vencer toda aquela etapa do dia, porque a oração nos fortalecia. Não pegou, por isso não deu glória. Talvez tenha alguém aqui tão fraco espiritualmente que está pensando em parar, mas você vai ver o poder da resposta de uma oração chegando no seu corpo físico, chegando no seu emocional, chegando no seu espiritual, chegando no seu psicológico e te fortalecendo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu estou todo arrepiado. Pega na mão da pessoa que está no seu lado e fala assim, Amaleque já se levantou para derrotar você, mas é ele que vai sair derrotado dessa beleza, porque eu e você somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Aleluia. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? Aleluia. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Ei. Estou todo arrepiado. Pastor, estou cansado. Estou querendo desistir. Eu profetizo sobre você Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Oh glória! Eu quero profetizar que ainda hoje o Senhor renovará suas forças aqui nesse culto. Oh glória, não pegou? Correrão e não se fadigarão. Oh glória, não, vou falar. Correrão e não se cansarão. Diga, vai correr e não vai se cansar. Porque tem gente que vai olhar para você e vai dizer, tá indo muito depressa. Eu já vi gente ir como você e logo parar. Só que eles foram na força dele. Você vai correr na força do Senhor. Oh glória! Tô todo arrepiado. Não, se tu não pegar, eu vou parar esse microfone agora. O Senhor vai renovar tuas forças, e Deus vai te dar uma força tão extraordinária que ao invés de você andar, você vai correr. Vai ficar difícil teu inimigo te alcançar. Ele pode até te perseguir, mas não te alcançará. Oh glória! Oh glória! Não, você não pegou. Oh glória, vai ser como o Faraó perseguia Israel. Moisés via, Israel via Faraó vindo, mas Faraó não os alcançava. Deus está mandando eu dizer, eles vão vir atrás de você, mas não te alcançarão. Oh glória, oh glória. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, eles andarão e não se fadigarão. Você não pegou? Eu vou parar.
eu estou fadigado, eu não consigo mais. Você não vai parar por causa da fadiga. Vai vir a fadiga do sol, vai vir a fadiga da lua, vai vir a fadiga das lutas, vai vir a fadiga das guerras, mas você não vai parar. Agora olha para cá. Se tu não der glória, repita comigo: 3 níveis de renovo: correndo, andando, voando. Se Deus quiser te renovar na horizontal, Ele faz tu correr. Se Deus quiser te renovar para tu andar na horizontal, Ele faz tu andar. Mas se Deus te der asas como que de águia, Ele não quer que tu ande, Ele não quer que tu corra, Ele quer que tu voe. Tô todo arrepiado. Esse casamento vai voar, esse documento vai voar, esse ministério vai voar, esse negócio vai voar. Sua vida vai decolar. Eu estou todo arrepiado falando. A sua vida vai decolar ainda esse ano. Oh glória. Alguém vai dizer: cadê ele que eu não estou vendo correr? Cadê ela que eu não estou vendo andar? Deus vai dizer: não dá para ver porque está voando. Aleluia. Estou todo arrepiado. Pegue na mão dessa pessoa e fala: vai chegar mais rápido. A hora que Deus se renovar, vai chegar mais rápido. Abre essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré aí, profeta. Aleluia. Vai voar, vai decolar. Camai até remanaga cheia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Esse ano voa, esse ano decola, pastora. Oh glória, oh glória. Olha para mim. Asas como que? Asas como que? Você nunca viu uma águia andando aqui embaixo. Águia só desce para caçar. Depois que ela caça, ela não briga com a presa no chão. Porque se ela brigasse com a presa no chão, ela estava brigando com a presa no território dela. Ela agarra com as suas garras a presa e leva ela para onde? Para o alto. Fala para o teu irmão: ataca o adversário, mas não briga no território dele. Leva essa guerra para o alto. Oh glória. Leva essa guerra para o alto. Oh glória, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Leva essa guerra para o alto. Entrega essa fofoqueira, leva essa guerra para o alto. Entrega esse homem que está te perseguindo. Não vai no soco, não vai na bala. Leva essa guerra para o alto. É no joelho, você é a águia. Aleluia. Vai para o joelho. E agora dá glória se tu pegar a águia todas as vezes que ela quer voar. Pode vir a tempestade que for. Você nunca viu uma águia cair por causa da tempestade. A águia é a única ave que é capaz de sobrevoar por cima da tempestade. Alguém olha e diz: a tempestade engoliu ela, a tempestade matou ela. Matou nada, ela está sobrevoando por sobre a tempestade. Aleluia, aleluia. Deus vai renovar você e te dará asas como que de águia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Abre meu som. O desespero me tocar, por mais a situação, o controle ainda está. Eu tenho um Deus. Vai deixar
Por mais pressão que seja, A expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. ei, você sabia que o condor é uma ave que consegue ficar meses voando sem pousar? Se Deus quiser te tirar daqui de baixo e elevar você para outro nível, você não pegou? Tem gente aqui hoje que Deus vai renovar para andar. Tem gente aqui hoje que Deus vai renovar para correr. E tem outros aqui hoje que Deus vai renovar para voar. Oh, glória! Oh, não, se tu não voar comigo, eu vou parar agora. Lá em cima, o Ameleque não te vê. Lá em cima, o Senaqueribe não te vê. Lá em cima, o Nabucodonosor não te encontra. Os leões não te encontram. As serpentes não te encontram. Você não pegou, por isso não deu glória. Enquanto eles estão aqui embaixo, você está olhando de cima para baixo. Oh, glória! Deus vai te elevar para um outro nível. Se posiciona. Farão, eu vou voar aqui hoje, hein? Eu estou sentindo a presença de quem me trouxe. Cadê você que vai abrir a boca para dar aquele glória que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Eu estou sentindo Jesus aqui. Olha para mim. Josué voltou vitorioso. Uma guerra que foi vencida no visível, ela foi decidida primeiro no invisível. Ei, antes de lutar a guerra no físico, vença ela no invisível. Olha para mim, no físico tu vence com a espada, no invisível você vence com Deus. Ei, olha para cá. Se as mãos de Moisés abaixassem, Josué prevalecia, Josué perderia. Não era falta de oração, era falta de sustentação e posicionamento. Porque ao orar ele não deixou de orar, mas as mãos cansaram. Não adianta orar se tu não se posiciona. Ora, mas não age. Ora, mas não sai do lugar. Ora, mas não toma uma posição. Estou orando até Deus falar. Deus já falou e você ainda está no mesmo lugar. Se posicione. Vou falar, hein? Aprenda. Sabe para quem Deus liberou a promessa? Josué, Moisés. Vou fazer vocês herdarem a terra prometida. Diga, a terra prometida. Aprenda, uma coisa é ter a promessa liberada, outra coisa é ter a promessa acessada. Tem gente que tem promessa, mas não acessa. Deus falou para Josué, para Moisés, que daria a terra que mana leite e mel para ele e o povo, sim ou não? Moisés recebeu a promessa, mas acessou? Quem acessou? Josué e Caleb. Tem gente que tem promessa, mas como não se posiciona, não acessa. Está na hora de se posicionar. Deus falou que ia me tornar uma pregadora do evangelho, mas até agora eu não vi nada. Como é que Deus vai fazer alguma coisa se tu não lê, tu não estuda, tu não faz nada? Deus falou que ia me tornar um empresário, mas tu não faz nada. Deus falou que ia me tornar um pregador, que eu ia evangelizar por esse mundo todo. Você só quer ficar vendo Netflix e trabalhando o dia todo. Não tem um tempo para Deus. Como é que Deus vai cumprir o que Ele te prometeu? A promessa está liberada, mas você não acessa. Se posiciona para que Deus possa te honrar. Vai ficar até quando com essa mão assim, ó?
tem que se posicionar para mudar a mão. Deus quer mudar o seu nível. Diga, Deus quer mudar o seu nível nessa batalha. Olha a diferença, coloca a mão por baixo, homem de Deus. Coloca a mão assim. Olha a diferença da mão que dá para a mão que recebe. A mão que dá sempre fica embaixo. A mão que recebe sempre fica embaixo. A mão que dá sempre fica em cima. Se posicione para que Deus possa mudar a sua história. Se posicione para que Deus possa mudar seu quadro. Oh glória, não trovão, mas eu me inspiro em fulano de tal. Eu quero ser igual Bertano. Não, você tem que ser você a partir de agora. Você tem que se posicionar e falar: chega de ser eco, a partir de agora eu quero ser uma voz. E o Senhor vai te transformar numa voz. Trovão, mas eu não tenho chamada para ser um pregador igual o Senhor. E quem disse que Deus quer te usar apenas aqui em cima? Quem disse que Deus quer te usar apenas cantando? Você pode ser um empresário e ser um instrumento de Deus. Você pode ser uma dona de um estabelecimento e ser um instrumento de Deus. Você pode ser dono desses Estados Unidos quase todo e ainda assim ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ser uma podóloga e ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ser uma manicure e ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ser um cabeleireiro e ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ser um barbeiro e ser um instrumento na mão de Deus. Você pode ser uma médica, um médico, um doutor, um advogado e ser um instrumento nas mãos de Deus. Olha para cá, não é só o altar, é a chamada. Deus pode não ter te chamado para estar no altar, mas certamente Deus te chamou para estar no centro da vontade dEle. Ei, eu quero profetizar hoje que Amaleque vai cair por terra na sua vida e na sua família. Ei, olha para mim. Quem é o adversário que se levantou no seu momento mais difícil? Sabe quando ele se levantou? Quando você estava sem força para orar. Quando você já não é mais aquela de antes. Quando você já não é mais aquele de antes. Mas se tu não der glória, Josué está na batalha. Mas Moisés sabia o que seu amigo estava passando. Vou orar por ele, porque a derrota dele é a derrota do nome do Senhor no meio do povo. Se ele vencer, o nome do Senhor será glorificado. Se ele perder, o nome do Senhor será envergonhado. Eu quero profetizar que você não vai envergonhar o nome de Deus. O nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Estou todo arrepiado, meu corpo está todo arrepiado. Segura na mão da pessoa que está, estou todo arrepiado. Segura na mão dele e fala assim: você e eu vamos sair ilesos dessa batalha. Fala com autoridade: você e eu sairemos ilesos dessa guerra. A gente sabe da existência da guerra, mas não sairemos sangrando dessa guerra. Sairemos ilesos, porque o Senhor pelejará por nós e nós sairemos vitoriosos. Abre essa boca para dar glória para Jesus aí, profeta. Fique de pé, fique de pé.